Muito bom, pessoal. Quero agradecer o pessoal do louvor. E agora nós vamos ouvir uma palavra da parte do Senhor. Eu quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando aí pela internet, mais de 100 pessoas. Tudo isso é para a honra e glória do Senhor, independente do lugar. Claro que o nosso desejo é de estarmos aqui no culto, com todos juntos, mas essa situação que o país e o mundo enfrenta, nós como igreja do Senhor estamos orando, crendo que Deus está no controle de tudo e que Deus já tem a saída. Mas como cidadãos também conscientes, nós optamos em não aglomerar as pessoas aqui. Mas como Jesus disse para aquela mulher samaritana, que chegou um tempo e a hora vem que os pais procuram os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então até a segunda ordem nós vamos manter os cultos online, os cultos de quarta, sexta, domingo, até segunda ordem, tá? Mas eu quero agradecer o carinho de vocês, a audiência, independente de onde você estiver aí, na sua casa, esse lugar agora se torna igreja do Senhor. Nós já adoramos a Deus e agora nós vamos ouvir uma palavra. Eu quero convidar o pastor Eliesley, que será boca de Deus, né? Eu creio que o Senhor já confirmou a palavra e sei que ele vai ser boca de Deus. Eu quero fazer o último pedido. A mesma reverência que você tem quando está aqui no templo, tenha também na sua casa. Abra o seu coração. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar conosco. Logo após o sermão do pastor, a gente vai cantar mais um louvor e depois nós vamos orar por você, tá? Então abra o seu coração, Deus vai falar conosco. Pastor Eliezer, Deus te use, tá bom? Um abraço. Amém. É com muita alegria que eu estou aqui. Ontem nós conversamos um pouquinho, vimos e entendemos da necessidade onde o Senhor tem os seus meios de falar com a igreja, onde o Senhor tem os seus meios de falar conosco. E eu confesso que fiquei muito feliz com o convite de estar aqui, porque nós estamos em festa, 10 anos e até aqui o Senhor nos ajudou, 10 anos de muita alegria. E sabe, irmãos, uma coisa que eu fico extremamente feliz, e eu estava conversando com meu irmão Diego, nós estamos em festa, nós entendemos o propósito do Senhor, nós entendemos o objetivo do Senhor, mas aqui eu entendo uma coisa que ninguém pode nos roubar, ninguém pode nos tirar. Sabe o que, irmãos? Nada pode parar a marcha da igreja, nada pode parar. Eu sei que os tempos são difíceis, eu sei que há dificuldade, eu sei que a toda hora, a todo momento, a gente vive na era da informação. Mas informação não é conhecimento. E às vezes informações trocadas, e o inimigo tenta trazer o caos ao nosso coração. Mas eu sei que incondicional de todas as coisas, eu quero falar aqui para toda a igreja, mais de centenas de pessoas estão nos acompanhando nas redes sociais, nas mídias sociais. Irmãos, mais que seja o caos, Deus continua sendo Deus. Aleluia. Deus continua sendo Deus. Por mais que os nossos problemas nos tentam entristecer ou tirar o nosso brilho, eu sei de uma coisa: lá no alto, lá em cima, tem um Deus poderoso, soberano, tremendo, e que pode todas as coisas para alcançar as nossas vidas. Eu sei que os tempos são difíceis, mas eu sirvo a um Deus de tempos difíceis. Eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Irmãos, hoje aqui eu quero compartilhar com toda a igreja, com todos os irmãos que estão nos acompanhando, um texto de um homem que passou por grandes dificuldades, que está em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 8. Esse texto é um texto, irmãos, que Pedro, ele está falando, dando conselhos, ele está falando de voto de saudações, ele está falando, orientando as pessoas. E eu quero ficar no versículo 7, que são os tempos que nós estamos vivendo.
Pedro, ele estava alertando o povo, ele estava alertando os cristãos daquela época, das coisas que aconteciam. E hoje nós, como igreja, nós temos essa função de alertar as pessoas o que estão acontecendo e o que Deus vai falar na sua vida e vai fazer na sua casa. Hoje a sua casa se torna um templo de oração. A palavra do Senhor em 1 Pedro 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse texto é maravilhoso, porque a gente vive numa sociedade que a ansiedade, ela ultrapassa todos os momentos. E Pedro, ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo, ele tinha um foco. Ele queria falar para alguém. Eu também aqui, da mesma forma, também quero encorajar os irmãos, encorajar vocês, os nossos irmãos que estão aí do outro lado, na sua casa, onde a sua casa se torna uma pequena igreja, a sua casa se torna um ponto da referência da glória de Deus. Eu também aqui quero ser como Pedro, eu quero encorajar os irmãos que estão sendo perseguidos, sendo confundidos. Eu quero trazer a unidade em Cristo Jesus para a igreja do Senhor. Mas eu gosto muito de Pedro, porque Pedro, ele foi preparado no decorrer da sua caminhada. E nesse texto aqui nós olhamos nas entrelinhas que Deus, ele está em todas as circunstâncias. Irmãos, nós temos algumas dificuldades. Às vezes nós tiramos Deus de algumas circunstâncias. Às vezes nós tiramos Deus de algumas partes das nossas vidas. E Pedro aqui, ele está orientando os cristãos, querendo encorajá-lo. E eu aqui também quero encorajar a igreja. Nada pode parar a marcha da igreja. Sabe por quê? Nós temos um Deus imparável. Não é um tanque de guerra, não é uma enfermidade que vai parar. O que Ele tem para fazer, Ele vai fazer. Eu não sei qual é a circunstância. E hoje aqui, como Pedro, eu quero encorajar a igreja, porque eu sirvo a um Deus que está em todo tempo, em todo estado de tempo. A nossa mente, ela não é preparada para isso. Prova disso que nós estamos vivendo só o presente. Às vezes nós esquecemos do passado, nesse momento de crise, nós esquecemos do passado. Algumas coisas que o Senhor já fez nas nossas vidas, ou alguma coisa que o Senhor usou para nos trazer para a presença dEle. Nós estamos vivendo, o pessoal na rua está estocando comida, no mundo todo, o pessoal está correndo atrás. Não estou falando que isso é desnecessário, mas nós não podemos viver uma vida de ansiedade. E aqui Pedro, ele tem um público-alvo. Ele fala dos forasteiros, aquelas pessoas que tinham saído de dispersação de Israel, aquele povo que estava espalhado. Irmãos, e aqui hoje também, da mesma forma como Pedro foi encorajado para falar para os irmãos em Cristo Jesus, da mesma forma que também Pedro foi usado para falar com os forasteiros que tinham saído na dispersação. Aqui também eu estou. Eu quero falar para os irmãos de coragem. Eu quero falar para os irmãos também que nós que estamos aqui somos forasteiros. Eu quero lembrar a igreja disso. Nós temos vivendo no mundo, nós temos desfrutado as coisas do mundo, mas nós aqui somos forasteiros. A palavra do Senhor fala que, mas nós somos cidadãos dos céus, e estamos esperando ansiosamente a nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo, que virá trazê-la. Filipenses 3:20. Nós não somos dessa terra, irmãos. Eu quero lembrar a todos vocês que estão aí, nós somos cidadãos do céu. E da mesma forma que Pedro foi usado para encorajar aqueles forasteiros, eu aqui também quero encorajar toda a igreja de Cristo. Você que está na sua casa em um coração de incerteza, eu quero te encorajar. Nós temos um lugar preparado para nós, irmãos. Nós temos um lugar preparado no céu, e isso, circunstância nenhuma, tirará isso da sua casa, do seu lar, porque nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu. Eu vendo o que Pedro fez aqui, irmãos, é muito legal nós encorajarmos a pessoa, é muito legal nós incentivarmos as pessoas, é muito bom,
Mas tem hora que nós não conseguimos encorajar as pessoas, porque nós não entendemos o propósito das nossas vidas. Tem hora que os problemas vêm e querem tirar a nossa paz, como tem acontecido. Agora já tem alcançado todo mundo esse momento de aflição. Irmãos, mas Deus tem seus meios de agir. E hoje aqui eu quero falar para toda a igreja, para essas centenas de pessoas que nos acompanham, no seguinte tema: nós temos um Deus, e é um Deus de todos os estados de tempo. Nosso Deus, irmãos, eu sei que nós estamos, nosso coração às vezes fica aflito por essa circunstância, mas eu quero falar aqui para a igreja do Senhor: nós temos um Deus que está em todo estado de tempo. Ele não parou. Deus, irmãos, Ele não preocupa com o nosso presente, Ele preocupa com o nosso passado, presente e futuro. Deus, nas entrelinhas da história, Ele não parou em um momento, só no presente, a sua caneta continuou escrevendo, e está escrito lá na frente aquilo que nós seríamos diante dEle. Irmãos, Deus não olha para nós e simplesmente vê um coração ansioso. Ele olha para nós e vê lá na frente, porque eu creio em nome de Jesus, nós vamos passar, e lá na frente nós vamos olhar para trás e entender que nós temos um Deus que está em todo o estado de tempo. Ele não parou. Mas a nossa mente, irmãos, nós temos vivido só o presente. Não estou falando que a gente não tem que se preocupar, tem que se preocupar sim, a gente tem que precaver. A gente tem que buscar mais informação, sim, mas buscar a informação no lugar certo. E para mim, eu sei de uma coisa, irmãos: nós, como igreja de Cristo, nós que estamos reunidos em casa hoje, nós temos um Deus que não está cuidando só do nosso presente, Ele também está cuidando do nosso futuro. Ele está trabalhando nas nossas vidas por algo que grande virá. Mas quando nós falamos de coisa grande, nós temos que achar que virá um grande emprego, nós vamos ser promovidos. Não, irmãos, eu não falo disso. Eu falo que grandes coisas virão. Às vezes para um será pequeno, mas para a sua vida será grande. Será um momento de extasia dentro de você, um êxtase total tomará a sua vida. Porque nós temos um Deus que está em todo o estado de tempo. Para isso eu quero alertar os irmãos. Pedro, ele teve que falar de coragem para os irmãos. Ele teve que incentivar a união. Ele teve que falar de medo. Irmãos, Deus, Ele tem seus meios. Deus sempre irá trabalhar em nossas vidas. Sabe para quê? Para que nós possamos ajudar outras pessoas. Então, eu peço à igreja nesse momento: deixe Deus trabalhar na sua vida. Sabe por quê? Ele irá te usar com muita graça para trabalhar na vida de outras pessoas. Liesley, mas eu tenho tanto medo. Deus usará esses problemas, esse medo que você tem tanto medo, sabe para quê? Para curar outras pessoas do medo. Deus irá às vezes te usar em um momento, às vezes você olha no seu coração: a minha casa é um fracasso. Deus irá usar a sua casa para pregar o evangelho para as muitas pessoas. Ah, Liesley, eu não sei pregar. Não tem problema não. Deus usará o seu problema para alcançar muitas vidas. Deus usará esse momento de crise para unir famílias. Deus usará esse momento para trazer o pai para casa. E eu sei de uma coisa: o verdadeiro pai que está lá no céu, ele anseia em ter um encontro com a igreja. E às vezes nós estamos olhando para a igreja templo, mas a igreja é a nossa casa, é o nosso quarto, é o nosso trabalho. O meu Deus, o nosso Deus, o seu Deus é um Deus que está em todo tempo. Eu fico louco com isso. Porque o meu Deus, nesse momento de crise, Ele está lá em cima e preparando grandes coisas, porque Ele vai te usar. Eu creio nisso, Ele vai te usar. Os discípulos passaram pela prova do medo. E eu estou falando de Pedro. E eu quero trazer a memória dos irmãos em Atos 8, 23. Esse é um texto muito lindo. Mateus 8, 23. Mateus 8, 23 diz assim a palavra do Senhor: então, entrando ele no barco,
Presta atenção nisso aqui. E seus discípulos seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos, olha quem estava aqui, os discípulos, vieram acordá-lo, chamando: Senhor, Senhor, salva-nos, perecemos. E continua o texto no versículo 26. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o mar lhe obedece? Esse homem que foi usado para encorajar, esse homem que foi usado para falar de um povo que tinha saído da terra, estava aí sem destino, esse homem que foi usado para falar de medo, ele passou por medo, ele teve que encorajar outras pessoas lá atrás. Se vocês olharam no versículo 23, quando eu falei, irmãos, preste atenção, discípulos, sabe quem estava lá? Pedro. Pedro estava sendo tratado lá atrás, em seu passado, porque Deus no futuro iria usá-lo, ele com muita graça e autoridade. Hoje, irmãos, às vezes você está olhando, você está passando para a prova, eu sei, está uma grande tempestade, eu sei, mas eu alerto aos irmãos, Deus está usando tudo isso para te usar lá na frente. Deus anseia em nos usar, Deus anseia. Eu já vi muitas pessoas, igreja do Senhor, falar que prefere trabalhar com um porco, com gado, do que com gente. Eu escuto isso todo dia. Eu prefiro, Liesley, trabalhar com porco, com animal, do que gente. Eu não, irmãos. Eu prefiro trabalhar com seres humanos. Sabe por quê? Nós, irmãos, nós somos o melhor, o maior plano de Deus para a terra. Irmãos, eu não desisto do ser humano, sabe por quê? Jesus não desistiu de mim. E eu estou falando aqui para a igreja, por mais de centenas de pessoas, que o nosso Deus, Ele não está limitado simplesmente no nosso presente. Lá no passado Ele já trabalhou, aqui Ele está trabalhando mais um pouquinho, e lá na frente nós vamos entender o quão grande é o projeto do Senhor. Aonde foi a nossa prova, esse lugar de prova será usado para honrar um Deus vivo e verdadeiro. Os discípulos passaram por essa grande tempestade, mas lá no final eles terminaram falando que se maravilharam, dizendo: quem é este? Esses homens andavam com Jesus, imagino que eles abraçavam com Jesus. Se fosse hoje, uns iam passar um álcool na mão, né? Mas eles não conheciam o Mestre, eles não conheciam o Deus que eles tinham, eles não conheciam um Deus que poderia acalmar a tempestade. Deus está trabalhando nas nossas vidas, igreja, em todos os momentos. Eu gosto muito de um pregador, e Augusto Nicodemos, ele fala que de uma forma simples, de graça e cristão, ele explica que aquele que dá graça é aquele que é cristão. Irmãos, e no momento de dificuldade que o nosso mundo vive, o quão é difícil de dar graça, vocês já observaram? Só porque as pessoas, irmãos, confundem o que é dar graça. E eu lembro do irmão Douglas, há um tempo atrás, falando de graça, e eu lembrei de algumas coisas na minha cabeça. Irmãos, no momento de dificuldade, às vezes a pessoa acha que, nossa, agora meus filhos não vão para a escola, eu tenho que ficar em casa, cultuar a Deus. Não é cultuar pela desgraça, mas é falar, não, agora graças a Deus, porque eu vou ter momentos melhores com os meus filhos. Agora eu não posso ir na igreja, mas eu vou adorar o Senhor na minha casa. Então isso é dar graça, não porque eu perdi um emprego, mas porque grandes coisas virão, isso que é dar graça. E Augusto Nicodemos, ele conta um testemunho que eu tive que compartilhar com alguns irmãos esses dias, o tanto que Deus em sua infinita graça fala conosco,
alerta os nossos corações e nós não entendemos. Irmãos, existia um homem que ele era louco para pregar o evangelho, mas ele não queria pregar o evangelho às vezes como nós estamos na igreja. Ele queria sair para o mundo afora. E ele pega e fala, chega para o pastor dele e fala assim: meu pastor, eu quero pregar o evangelho, eu quero ser um missionário, eu quero ir para um lugar onde que ninguém foi. Não, é muito difícil, você tem que estudar, você tem que estar preparado para isso. Eu vou, o que eu tenho que fazer? Vai fazer um seminário. Ele foi, fez o seminário. Quando ele formou, a primeira pessoa que ele procura é o seu pastor. Fala: pastor, eu queria falar com o senhor. Agora eu formei, eu quero ser um seminário, um missionário. Eu quero ir para uma região da África onde ninguém nunca foi. O pastor fala com ele assim: você é doido? Você saiu agora, rapaz? Não, Deus já me deu uma direção, eu estou com uma passagem de compra aqui, eu só quero a bênção do Senhor, e Deus vai me levar, e Deus vai me usar com muita graça naquele lugar. Não, se Deus falou com o Senhor, o pastor dele falou, então quem sou eu para ir contra? Eu só quero te abençoar. Põe a cabeça aqui, ó, Deus abençoe esse rapaz, que ele vai em paz. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu nada, ele só pediu a bênção do Senhor para ir. E ele foi para um lugar onde ninguém tinha pisado. Homem nenhum tinha levado o evangelho, ali era uma tribo fechada, protegida. Ele conseguiu no seu passaporte uma licença para ele entrar naquela tribo. E aquele homem, muito feliz, ele chega e fala: opa, coisa boa, eu vou entrar lá, eles vão me receber, eles vão fazer festa, todo mundo vai preparar um banquete, eu vou falar de Jesus para ele. Na mente dele ele já tinha um plano. Aí ele chega naquela tribo, o pessoal tudo se reúne em volta dele, todo feliz, todo mundo sorrindo. De repente um traz a corda, o outro traz um pau desse tamanho. Ele pensa que é para um ato comemoratório. E ali ele pega e chega para um já chega, sente o cheiro dele. E o outro fala: bom, cheiro bom. Aí de repente vem uma corda, já passa nos seus pés, aquele tronco grande já fica nas costas dele. Eles começam a enrolar ele sem entender o que está acontecendo, ele é amarrado. E ele começa a falar para eles: ó, eu vim aqui falar de Jesus, Jesus me trouxe aqui, Deus tem um plano para vocês, calma, espera um pouquinho. De repente ele coloca ele em um pátio central, brasas debaixo dele, duas forquias do lado, e um indígena rodando uma alavanquinha assim, e ele sendo cozinhado aos poucos. Ele fala: Deus, para que você me trouxe aqui? Eu vim aqui pregar o evangelho para esse povo e agora eu estou sendo assado. O que está acontecendo comigo? Senhor, por que o Senhor me impôs tanto anseio de estar aqui? E ali ele começa a indagar com seus pensamentos, ele vivendo o presente. Deus, quanta ignorância da minha parte. Eu não ouvi o Senhor, mas eu sei de uma coisa: o Senhor me trouxe para cá. Será por quê, Senhor? Será que eu vou morrer sem pregar o evangelho? E ali ele cozinhando a fogo brando, e ele pensando nos seus familiares. De repente chega o cacique daquela tribo e pede um pedacinho da carne. Ele pede para tirar uma parte da panturrilha dele. E vem um bonitão lá com um cutelo grandão e passa na panturrilha dele e arranca metade e fala: traz para mim. E ali aquele cacique pega aquele pedaço e começa a mastigar. E de repente ele fala: pode soltar, deixa embora, tem um gosto muito ruim, deixa embora. Deixa esse rapaz pregar na tribo aí do Deus dele, porque nem carne boa ele tem. Pode soltar ele, deixa ele pregar, porque ele precisa de uma coisa boa, que nem a carne dele presta. E ali aquele jovem, na hora que desamarra ele, igreja, ele começa a correr como se fosse um risco na poeira, desesperado, porque ele não está entendendo o que está acontecendo com ele. De repente ele estava no monte de brasa, sendo assado aos poucos, e de repente a carne dele é ruim, e ele começa a dar graça: graças a Deus, muito obrigado, porque o Senhor Deus tem cuidado de mim. Muito obrigado, porque o Senhor Deus tem me alcançado. E ali naquela hora ele agradece: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu uma perna de borracha.
Sabe o que eu conto aqui para a igreja hoje? Para essas centenas de pessoas? Irmãos, na hora da perda de uma perna, ninguém dá graça. Mas na hora que aquela perna de borracha salva a sua vida, todos nós damos graça. Isso é graça de Deus, irmãos. A perna era de borracha. Eu nunca vi uma pessoa dar graças a Deus porque perdeu uma perna. Mas na hora que você entende que aquela perda daquela perna salvou a sua vida, é hora de dar graça. Eu sei que hoje nós estamos vivendo em tempos difíceis. Eu sei que hoje nós como igreja, nós teremos momentos difíceis. Mas eu sei de uma coisa: eu tenho um especialista chamado Jesus de Nazaré, que entra na tempestade e dorme. Tem que ser muito tranquilo, porque Ele confia. Nós temos que entender que em tempos difíceis, Deus permite nas nossas vidas. Os tempos difíceis, irmãos, é Deus que permite nas nossas vidas. Mas agora eu quero que a igreja do Senhor faça uma reflexão. O que os tempos difíceis têm feito para vocês entenderem o propósito de Deus? Os tempos difíceis mostram a grandeza de Deus. Os tempos difíceis mostram a soberania de Deus. Os tempos difíceis mostram que nós temos um Deus que não ama coisas, mas ama pessoas. Os tempos difíceis mostram que Ele nos ama, e nos ama de verdade, incondicional. Deus permite algumas coisas nas nossas vidas, irmãos, para mostrar que a nossa vida tem que estar nele. E a nossa vida sem Ele é uma vida sem direção, é uma vida sem rumo, é um barco ditado a afundar. Então hoje aqui, irmãos, eu quero convidar todos vocês, nesse momento de tempestade, a convidar Jesus para participar da tempestade. Porque nesse momento de dificuldade, eu já vi muitas pessoas convidarem médico, especialista, mas agora eu quero que vocês em todo o mundo, em toda a nossa cidade, em toda a nossa nação, venham chamar Jesus para participar da tempestade. Pedro, ele teve que ser tratado. Pedro, ele teve que ser tratado para alcançar outras pessoas. E eu creio que o Senhor Jesus está tratando o nosso Brasil. Eu sei de uma coisa: Deus irá fazer grandes coisas na nossa vida. Irmãos, da mesma forma que Pedro foi usado por Deus, Deus está me usando. Usará a sua vida, usará a sua casa como um ponto de referência da glória de Deus. Deus estará usando de uma forma soberana para mostrar que Ele não é um Deus de presente. Ele é um Deus passado, presente e futuro. Você pode estar preocupado, eu sei, mas eu sei de um Deus que já traçou um plano para a sua vida. E Ele não traçou simplesmente qualquer plano, Ele traçou o melhor plano para a sua vida. Irmãos, nós temos que lançar as nossas ansiedades, lançar os nossos medos e descansar no Senhor. Nós vamos ouvir uma canção, nós vamos adorar a Deus. Eu queria que você na sua casa agora orasse pelo Brasil, orasse por patrocínio, orasse por todo o nosso mundo, porque o mundo precisa entender que nós temos um Deus, não um Deus só de presente. Nós temos um Deus que está em todo estado de tempo. E fique tranquilo, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando da sua vida. Vamos adorar o Senhor, porque eu tenho certeza, Ele está aí. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Adore o Senhor na sua casa, adore o Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Senhor, nessas nossas vidas nós queremos te adorar. Aquieta minha alma,
Deus que está em todo o tempo. Me chama pra perto, Senhor, me chama pra perto, Senhor. Só assim eu não me sinto só. Deus tem cuidado de nós, você não está só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Em nome de Jesus. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama o Senhor. Deixa o Senhor entrar na sua casa. Me chama pra perto. Leve Jesus para os seus filhos, para os seus Só assim amigos. eu não me sinto só. Só Jesus é a companhia perfeita nesses momentos de dificuldades. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a Ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vvou confiar, Confie no Senhor. eu vou descansar, Descanse no Senhor, porque Ele vai te alcançar. Teu amor, O amor do Senhor vai te alcançar. do teu amor, Senhor. Esse é o nosso Deus. Em tempos de dificuldades, nós temos um especialista para nos ajudar. Em tempos difíceis, nós temos o melhor para cuidar das nossas vidas. Em tempo de tempestade, nós temos um Deus que está conosco. Mas aqui eu quero fazer um alerta para toda a igreja. Chame o Senhor para entrar na tempestade. Chame o Senhor para estar no barco. Mas para tudo isso fazer efeito, Jesus tem que estar no barco. E Deus estará cuidando das nossas vidas. Eu queria que você na sua casa, os irmãos que aqui estão, colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração para trazer uma paz. Eu sei que tem muita incerteza no nosso coração. É uma experiência nova, o nosso coração fica aflito mesmo. Mas nós temos um Deus que pode acalmar o seu coração. No momento de incerteza, nós não podemos fazer nada sem consultar a Deus. Feche seus olhos na sua casa. Coloque a mão no seu coração. Nós, como filhos do Senhor, o Senhor nos usará com graça, porque Ele tem sede de nos tratar, para nos usar com excelência. Eu sei que Deus permite tempos ruins, para que nos tempos ruins nós venhamos entender que o Senhor está cuidando de nós. E deixe o Senhor entrar no barco, porque aí nosso barco tem direção. Igreja, vamos orar a Deus. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque nós estamos em festa. 10 anos, Pai, de muita história, 10 anos que até aqui o Senhor nos ajudou. Deus, e mesmo nesse momento, no momento de crise, nós estamos reunidos aqui, declarando que só o Senhor salva, que o Senhor é um Deus que tira a ansiedade do nosso coração, que o Senhor é um Deus que não está olhando só esse momento, o Senhor está olhando lá na frente, porque eu creio, Deus, o Senhor está preparando a igreja para um momento especial. O Senhor está preparando os nossos irmãos que estão em casa, ouvindo, Pai, tem pessoas que estão preocupadas com comer, com pagar, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor Deus venha tirar
tirar essa ansiedade do coração dos meus irmãos e mostrar que mesmo em meio à dificuldade, o Senhor tem nos amado. Pedro estava naquela tempestade, mas havia um grande propósito lá na frente. Ele seria usado para encorajar outras pessoas. Eu estou aqui, a igreja do Senhor está reunida, Deus, em todo o mundo. Eu creio que em nome de Jesus, o Senhor Deus entrará no barco. E talvez, Senhor, nós estamos no momento de pedir socorro, mas eu louvo a Deus, porque hoje aqui na igreja do Senhor, nós convidamos o Senhor para entrar para a tempestade. Nós convidamos o Senhor para estar deitado no barco, porque se o Senhor estiver, Deus, mesmo que dormindo, nós poderemos gritar por socorro, e o Senhor, Deus, em nome de Jesus, irá levantar sua mão, e essa tempestade irá parar, Pai, em nome de Jesus, em um simples movimento, Pai, de mãos. O Senhor fez uma tempestade acalmar, e mais que tudo, o Senhor mostrou para todos aqueles discípulos quem era o Senhor. Deus revela para toda a igreja de Cristo quem é um Deus com um simples toque de mão faz o mar se acabar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, em um simples toque, venha fazer, Deus, que essa tempestade venha passar, e que em nome de Jesus, as nossas ansiedades, os nossos medos venham estar em Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Irmãos, é muita alegria em estar aqui, pastor Wallace, trazendo essa palavra de despertamento para a igreja. E eu alerto os irmãos, quero lembrar mais uma vez, o nosso Deus é um Deus de todo estado de tempo. Não olhe só para o momento não, peça a Deus para abrir os seus olhos. E eu creio que em nome de Jesus, pastor Wallace e igreja do Senhor, nós vamos passar por um momento difícil, mas eu sei, tem uma grande história por vir ainda. Em nome de Jesus, que Deus abençoe os irmãos. Amém. Obrigado, pastor. Que palavra linda. Muito obrigado, pastor Eliezer. Quero agradecer o louvor, o pessoal da mídia que está desde ontem empenhado para fazer com que esse culto acontecesse. Você que está aí na sua casa, no seu lar, obrigado pela audiência. E eu convido você agora a fazer a última oração, que nós vamos encerrar o culto. Os irmãos que são membros aqui sabem que no dia 25 desse mês, né, pastor? Nós temos um grande desafio, que é o pagamento do lote, e eu creio que Deus já preparou o recurso. E como nós estamos fazendo em todos os cultos, a gente vai orar também para que Deus envie esse recurso até nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós entregamos esse desafio aí do dia 25, nós temos esse compromisso de acertar esse lote, mas Tu és o Deus, o dono do ouro e da prata. Tu és o Deus que controla tudo e todos nas suas mãos. A gente sabe que esse momento difícil, tudo humanamente falando contribui para não dar certo, mas Tu és especialista em resolver crises. Tu és aquele que, como foi pregado aqui, que em um momento tudo pode mudar. Eu entrego essa parcela do dia 25 e já agradeço o Senhor, porque Tu és o Deus que nunca deixou faltar nada. Agradeço por esse culto, pelo louvor, pela palavra, por tudo que o Senhor fez. E entrego o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo nas suas mãos em relação a essa situação. Tu és o Deus que já providenciou a saída, o escape, em nome de Jesus. Amém. A gente vai ficando por aqui, a gente se despede. Obrigado mesmo, pessoal. E mesmo depois que a transmissão aqui encerrar, você pode compartilhar também, para a gente alcançar mais vidas. Um abração, permitindo o Senhor, estaremos aqui sexta-feira novamente. Deus abençoe, fica com Deus. Obrigado, galera, vai em paz, Deus te abençoe.